Neemias capítulo 2, verso 17. Vamos lá? Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, bendito Deus, Deus da glória, elevamos nosso clamor a Ti, Senhor, em súplica pela Tua presença, pela Tua habitação em nossa vida, em nosso meio. Venha abençoar todos os meus irmãos que se reuniram nesta noite para buscar a Tua palavra. Que a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações, enchendo, aperfeiçoando, confortando e fortalecendo. Oramos a Ti, Senhor, para que esses minutos que seguem sejam de grande edificação. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. A restauração da vontade no livro de Neemias. Devido aos pecados do povo judeu, Deus permitiu que no ano 606 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia cercasse Jerusalém e desse início ao cativeiro babilônico, que conforme Jeremias que já vinha anunciando, predizendo, duraria 70 anos. Além do cativeiro para o povo, Jerusalém e o templo foram destruídos. Então, sem descrever nada sobre o cativeiro, passados 70 anos, uma geração, passado este tempo, o cativeiro chegou ao fim. Chegou o tempo da restauração, conforme o prometido por Deus através de Jeremias. Nesse tempo, 3 nomes são muito importantes na história de Israel: Zorobabel, Esdras e Neemias. O primeiro, Zorobabel, ele liderou o primeiro retorno dos 50.000 judeus a Jerusalém. Sua missão era levantar o altar ao Senhor. Segundo, ele lança os alicerces do templo que estava destruído. Mas por conta de inimigos, a obra ficou parada por 18 anos. No ano 520, surgem os profetas Ageu e Zacarias, que profetizam a fim de que a reconstrução do templo se reiniciasse. Surgiram novas oposições, mas naquela ocasião o povo permaneceu firme e o templo foi reconstruído e consagrado a Deus no ano 516 a.C., 21 anos depois do lançamento dos seus alicerces. Então não tem nada na obra de Deus fácil, né? Aí então vem Esdras, depois desse trabalho imenso de Zorobabel, vem Esdras. Esdras também era um sacerdote. Então Esdras liderou um outro grupo que retornou também da Pérsia para Jerusalém. Sua missão foi promover a vida espiritual do povo de Deus, através do retorno às Escrituras. Esdras, além de sacerdote, era um hábil escriba, que era um pregador. Um hábil escriba na lei do Senhor. A Bíblia diz que nesse tempo, Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. E ele realmente trouxe para Jerusalém uma renovação, um sentido novo pelo ensino da palavra de Deus naqueles dias. Aí agora vem o terceiro personagem importante, Neemias. Neemias liderou o terceiro grande grupo
que retornou a Jerusalém 12 anos depois da vinda de Esdras. Agora nós já estamos falando no ano 445 a.C. Neemias, naquela ocasião, morava na Pérsia, tinha nascido lá. Neemias nem conhecia praticamente as condições de Jerusalém, porque 70 anos ele deveria ter nascido lá na Pérsia. Os seus pais é que tinham ido para o cativeiro, e ele por lá nasceu e por lá ficou, e era naquela ocasião o copeiro do rei. Uma profissão de alta responsabilidade, porque ele tinha o dever e a responsabilidade de proteger a vida do rei. Um funcionário de alta confiança e credibilidade. Certamente, qualquer pessoa daria tudo para ter um emprego tão elevado como o de Neemias. Mas Neemias está ali na Pérsia e ele recebe notícias a respeito da situação caótica em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Mesmo depois dos esforços de Zorobabel, de Esdras, a notícia que chega é a pior possível. O irmão de Neemias tinha ido a Jerusalém e traz a notícia para eles. Neemias, a cidade de nossos pais, aonde estão os sepulcros de nossos antepassados, a cidade dos patriarcas, está em grande miséria. Está muito ruim lá. Está tudo ainda por fazer. E Neemias, ao ouvir aquela notícia a respeito daquela situação, a Bíblia diz que ele entra em angústias e tristeza e põe-se a orar, a chorar e a jejuar, fazendo confissões perante Deus a favor do seu povo. Depois de orar, depois de chorar e jejuar, Neemias se apresenta diante do rei, num estado perigosíssimo, porque ele estava muito triste. Ele nunca podia parecer triste diante do rei, mas ele não importa. A tristeza era maior do que o medo de morrer. E quando ele chega na presença do rei, porque ele era um homem de Deus, porque ele estava em oração, porque ele estava buscando a Deus, Deus mesmo assim, com toda aquela condição dele de estar lá embaixo, ele acha graça diante do rei, e o rei pergunta para ele: o que é isso, senão tristeza de coração, Neemias? E Neemias conta a história para ele. A cidade dos sepulcros de meus pais, a cidade dos patriarcas e dos profetas, está em ruínas. Como eu poderia estar alegre, ó rei, sabendo que aquele lugar que foi destinado por Deus para fazer habitar ali o seu nome, está na condição deplorável como está. Porque ele achou graça diante do rei Artaxerxes. O rei lhe deu autorização por escrito, apoio para a viagem, e nomeou Neemias como governador daquela região, porque o Império Persa dominava tudo. Então você vai como um governador enviado por mim, vai lá ver o que está acontecendo então nessa cidade que você tanto ama. Então a grande missão de Neemias era reedificar os muros e as portas de Jerusalém. A sua obra em Jerusalém transcorreu em 52 dias. Ele reedificou aqueles muros. Nesse tempo já haviam passado-se 93 anos desde a ida de Zorobabel, a primeiro grupo. Já tinha passado 93 anos. E os fatos do livro de Esther também já haviam ocorridos na Pérsia. Eles ocorrem entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Toda aquela história de Esther, que só acontece lá, mas com efeitos de proteção para os judeus que estavam em toda parte. Inclusive para aqueles que tinham voltado para Jerusalém. Então Neemias torna-se governador de Jerusalém por 12 anos. Ele tem um breve retorno à Pérsia, mas depois ele volta a Jerusalém e exerce um segundo mandato espiritual ali.
Isso é descrito no seu próprio livro. Em uma breve análise desse período da história de Israel, nós podemos extrair várias histórias espirituais para os nossos dias e para a nossa vida individual. Então vamos colocar aqui a aplicação do resumo que eu fiz e a gente vai acrescentando alguns dados. Primeiro, nós temos a lição das prioridades. O que tem que ser prioridade? Então voltamos ao tempo de Zorobabel. O que Zorobabel fez primeiro quando voltou para Jerusalém? A primeira coisa foi reedificar o altar. Antes de mais nada. Ele faz o certo. Ele não foi primeiro ficar preocupado com o muro, não. O muro vai ser na outra etapa que a gente vai falar. Ele vai primeiro e preocupa com o altar. Porque na mentalidade de um judeu espiritual que entendia a ação de Deus na terra, não existia nada mais importante na terra do que os altares edificados a Deus. Quando Abraão chegou na terra prometida em Canaã, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar. Ele não preocupou em edificar a tenda, nem casa, nem nada, nem arrumar pasto para os animais, nada. Ele chegou e montou, edificou um altar e ofereceu sacrifícios a El Elyon, ao Deus Altíssimo, que tinha chamado ele da Mesopotâmia para Canaã. Então, Zorobabel, a prioridade era essa mesmo, primeiro o altar. O altar, irmãos, representa o nosso coração rendido a Deus. O altar representa a nossa consagração a Deus. Não vai acontecer nada na nossa vida se não partir de uma atitude do nosso coração em amar a Deus sobre todas as coisas. Nada. Vai nada resultar em bem. Nenhum progresso, nenhuma riqueza vai preencher esse vácuo que vai ficar. Primeira coisa é entender como é que está o altar da nossa vida. O coração de Israel era Jerusalém, mas o coração de Jerusalém era o altar. E depois o templo. E depois os muros, depois as portas. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão. Deuteronômio 12:11. Deus determinou que haveria um lugar escolhido por Deus para o seu nome habitar. E esse nome era Jerusalém e esse lugar era o templo. Aplicando a lição, Deus também nos escolheu para sermos o lugar da habitação do seu nome. A nossa vida pessoal é o lugar escolhido por Deus para Ele fazer habitar o nome dEle. Nós hoje somos o templo de Deus. É o lugar onde Deus habita, o seu nome habita. A experiência mais marcante em nossa vida é o novo nascimento, pelo qual o nosso espírito é restaurado, vivificado e se torna o santuário do Deus vivo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que habita em vós o Espírito proveniente de Deus? Portanto, não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus, tanto no vosso corpo como no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Segunda prioridade depois do altar e do templo, os muros precisam ser restaurados para que o santuário fique protegido. Veja bem, olha o sentido espiritual. Não é primeiro o muro, primeiro o altar, primeiro o templo, mas depois necessariamente tem que se restaurar os muros. E o que significa um muro? Se nós falamos que o templo, o altar, significa o nosso homem interior, se a primeira obra de Deus em nossa vida é exatamente um novo nascimento, onde o nosso espírito é vivificado,
Então, nosso espírito representa o templo e os muros representam a nossa alma ou a nossa personalidade. A restauração da nossa personalidade é necessária para que o inimigo não encontre brechas para chegar no santuário de Deus e profaná-lo. Tem muitas pessoas que converte, de verdade converte, mas como ele não tem orientação bíblica, ele não tem doutrina, ele não tem ensino discipulado, porque os discípulos começaram a andar com Jesus para ser treinados. E Jesus disse que esse é o melhor título que tem para os seus seguidores, constantes alunos, discípulos. Por isso que a gente persevera, luta, né, para manter assim, um padrão de ensino na igreja. Por quê? Porque se uma pessoa converter e não for ensinada, o seu altar, o seu santuário, o seu espírito foi vivificado, mas a sua alma não foi restaurada. Quem restaura a alma é a palavra de Deus e o Espírito Santo. E se o santuário de Deus estiver desprotegido, então a pessoa corre o risco de perder até o que recebeu no novo nascimento, se ele não for cercado pelos muros da doutrina, do ensino, do conhecimento de Deus. Então vamos ver um pouco sobre a lição desses muros. É aí agora que a gente começa a ter uma aplicação bonita. A primeira medida que um governador tomava para proteger a sua cidade era reforçar os muros. Na antiguidade, todas as cidades eram cercadas de muros e portas. Então, no novo nascimento, o nosso espírito foi restaurado num momento. O novo nascimento acontece na hora, é instantâneo. Nós nos tornamos santuários de Deus, mas a nossa alma ainda precisa ser restaurada. Na conversão nós trazemos para a igreja conosco, mesmo que Deus já tocou nosso espírito, nós ainda trazemos lembranças, memórias, trazemos traumas, complexos, feridas, maus hábitos. Não é no dia que a pessoa converte que ele já fica de uma vez perfeito, não. Nós estamos aprendendo quanto tempo? Ainda temos defeitos. Como é que um novo convertido vai, uma hora depois que ele aceitou Jesus, ele vai estar amadurecido, experiente, cheio de gentileza, de espiritualidade do Espírito Santo? Não, ele está longe, ele ainda comete muitos equívocos, ele está cheio ainda de distorções, pensamentos mundanos e carnais. Tudo isso precisa ser tratado, e aí é por isso que a Bíblia fala, a salvação, o novo nascimento é na hora, mas o crescimento espiritual leva a vida inteira. Crescimento espiritual precisa ser contínuo e a vida inteira. Se não fecharmos os muros, com certeza haverá brechas que o inimigo vai tentar entrar por elas para tocar em nós. Tem pessoas que, porque elas não tiveram esses muros protegendo a vida dela, começa a duvidar da salvação, do novo nascimento, né? E alguns até afastam às vezes do evangelho e desviam-se. Depois da conversão, então, nós devemos continuar dependendo do trabalho profundo do Espírito Santo em nossa alma. O nosso espírito foi recriado no novo nascimento, mas a nossa alma levará o resto da nossa caminhada cristã sendo aperfeiçoada, sendo santificada, sendo amadurecida e dependendo do trabalho do Espírito Santo, e é este trabalho que a Bíblia chama de crescimento então espiritual. Paulo disse, não que já a tenha alcançado. O que ele está falando aqui? Perfeição. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. A próxima lição
Voltamos agora na pessoa de Neemias. Neemias é um tipo do Espírito Santo. O nome Neemias significa consolação de Já. Já é uma palavra reduzida para dizer Javé. Os judeus às vezes falavam Já, adoramos a Já, mas eles queriam dizer Javé, era o nome impronunciável. Neemias é um tipo do Espírito Santo, porque ele se identifica com as nossas necessidades. Quem é que se compadeceu de Jerusalém, entrou em tristeza, em jejum e oração, lá na Pérsia, mais de 1.500 quilômetros distante, que ficou preocupado com a cidade, sendo que ele tinha uma vida dos mais boa, estava num serviço de prestígio, podia ficar ali quieto o resto da vida dele, não preocupar com escombros de ruína, nem destruição nenhuma de Jerusalém, deixa para lá, se quiser outro cuidar, que cuide, eu já estou aqui com a minha missão aqui, cumprindo por aqui, eu vou ficar por aqui. Mas não, Neemias se compadeceu de uma causa, vamos dizer assim, quase que perdida, quase que deixada de lado, né? Então Neemias diz, não, é a cidade do sepulcro de meu pai, é o lugar onde Deus colocou o seu nome. É assim que o Espírito Santo também faz a nosso favor. Ele intercede por nós, ele tem compaixão de nós e ele dispõe a vir nos ajudar e a dirigir a obra da restauração da nossa personalidade. Ele trabalha no novo nascimento e depois ele volta para trabalhar na restauração da alma. O processo da restauração demanda tempo. O trabalho é feito em cooperação. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convida para fazer junto com ele esse trabalho. Ele não faz sozinho, não. E nem nós podemos fazer sozinho, porque é impossível nós transformarmos a nós mesmos. Nós cooperamos com ele e o que não depende de nós, que é o poder, a graça, a virtude, vem dele. Mas você tem que estar trabalhando com ele. Não vai ser com os braços cruzados que Jesus vai te dar uma grande espiritualidade. Vai ser se esforçando para entender a obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo nos revelará as áreas que foram danificadas em nossa personalidade por causa do pecado. E depois ele vai dirigir a obra da restauração. Paulo disse, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Vamos ver as atitudes de Neemias que representam as atitudes do Espírito Santo a nosso favor. Primeiro, então ele se compadece e intercede. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Número 2, ele vem para restaurar. Neemias deixou todo o conforto do palácio e seguiu decididamente para Jerusalém, uma cidade destruída e fracassada. Deus veio à nossa vida. Quando ele veio à nossa vida, estávamos destruídos, fracassados. A missão do Espírito Santo, então, é restaurar tudo que foi danificado pelo pecado. Número 3. Neemias chega em Jerusalém. Aquela cidade, eu nem sei, não tem nada na Bíblia que indica que seja diferente de um jeito ou do outro. Mas me dá um entendimento que Neemias talvez nem conhecia Jerusalém, só sabia pelos pais deles as notícias, a história, né, de Jerusalém. Por quê? Já tinham passado 70 anos do cativeiro, mais 93 anos do trabalho de Zorobabel. Neemias não teria idade, se for pensar que ele tivesse nascido muito antes, né? Ele estaria com 200 anos. Não, Neemias deveria ser ainda forte, jovem, para comandar essa obra. Então ele nasceu lá na Pérsia, sendo descendente de judeu. Mas aí é importante entender, quando ele chega em Jerusalém,
Aí ele quer conhecer a cidade. Aí ele quer fazer uma supervisão em Jerusalém. E o que ele faz? Chega de tarde, o sol está escondendo. Ele já tinha cumprimentado e entrado em contato com vários judeus que já estavam esperando ele, certamente. Mas aí ele arruma um cavalo, uma montaria, de noite, monta neste cavalo e sai sozinho, fazendo uma supervisão em Jerusalém. Aí ele vai percorrer a cidade, de ponta a ponta, vai rodear em torno dos seus muros, vai observar as portas destruídas, os escombros, o mato que cresceu, a destruição, onde era um muro bonito estava tudo destruído, onde era lugares construídos de uma cidade digna, agora estava tudo derrubado, e ele vai montado à noite caminhando. O Espírito Santo, eu vou ler aqui como é que ele descreve. E cheguei a Jerusalém, estive 3 dias ali. E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ninguém sabia ainda o que ele ia fazer lá. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da porta do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei. E entrei pela porta do vale, e assim voltei. Neemias 2, 11 a 15. A Bíblia diz o seguinte: aquele que sonda os corações tem o direito de medir, de analisar, de sondar as nossas vidas, pois os seus propósitos para conosco são sempre para o nosso bem. Neemias buscava o bem de Jerusalém. Ele sondou, prescrutou, analisou. O Espírito Santo já veio sobre nós, irmão, e ele está sondando a nossa vida. E quando ele descobre um lugar fraco na sua vida, um ponto fraco, pode ser uma brecha para o inimigo causar danos na sua vida, o Espírito Santo, como Neemias, faz uma inspeção secreta e diz: eu sei como é que eu vou edificar a alma deste meu filho, dessa minha filha. Eu sei como é que eu vou tornar essa alma um muro forte, para nada chegar no santuário de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Aquele que sonda os corações tem o direito de fazer isso. No outro dia, Neemias chama as pessoas e aí vai declarar para eles. Olha o que Neemias diz: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Neemias convoca o povo para trabalhar com ele na obra da restauração. O Espírito Santo de Deus desceu do céu à terra e veio até nós e nos convidou, está nos convidando para trabalhar com ele pelo nosso crescimento espiritual. Só não cresce quem não entender isso. Só não cresce quem não perceber que o Espírito de Deus está falando com você a cada dia da sua vida. Está desafiando você a confiar e depender dele e se tornar cada dia mais espiritual, mais maduro, mais firme, mais convicto. O Espírito Santo não realiza a obra sozinho. Ele disse: edifiquemos. Que lindo, né? O Espírito Santo chega até perto de você e de mim e diga: vamos trabalhar juntos? Vamos trabalhar juntos. O Espírito Santo quer amadurecer nossa vida. Essa obra de transformação da alma não pode vir de cima para baixo de uma vez, como uma camisa que veste. Não. É uma obra que
é produzida de dentro para fora. Deus vai trabalhando. Outra coisa poderosa nesse ensino de Neemias é que Neemias, ao ter feito aquela inspeção na cidade de Jerusalém, percorrido a cidade de ponta a ponta, visto os antigos alicerces do muro, ele contemplou os escombros, as pedras antigas que serviram na antiguidade, tempos passados, para a construção do muro, estavam caídas lá no meio do mato. Ele olhou tudo aquilo. E Neemias vai usar todos aqueles escombros, todas aquelas pedras que estão reviradas, ele vai usar aquelas pedras para reconstruir aquele muro. O que isso significa? Isso é lindo demais. Significa que Deus não vai destruir, não vai isolar, não vai anular a sua personalidade. Cada ser humano nasce com uma maneira específica de ser, de pensar, de agir. E dentro do cristianismo tem um lugar para toda essa diversidade de pessoas diferentes, porque Deus respeita a nossa individualidade, a nossa identidade, a nossa personalidade, que faz parte da alma. E Ele vai aproveitar exatamente esta alma que muitas vezes, está como os escombros do muro. Ele disse: eu vou tomar essas pedras que identificam você como um indivíduo feito por Deus com essa característica e vou reconstruir a sua vida, respeitando a sua maneira de ser. Você não precisa ser como eu não preciso ser como você. Cada um de nós temos nossas individualidades, mas Deus está trabalhando em cada um de nós para aproveitar as nossas habilidades, nossa maneira de ser, nossa inteligência, nossas aptidões naturais e transformar tudo isso para a glória de Deus. Paulo continuou sendo intestado do mesmo jeitinho depois da conversão. Só porque ele agora é intestado para amar a Deus. Ele era intestado para evangelizar. Ele era assim. E quando a personalidade, como Pedro tinha, que era uma personalidade volúvel, fácil de mudar de opinião, Deus trabalha naquele ponto fraco e continua preservando aquela personalidade de Pedro, eufórica, exuberante, e dá a ele o toque da maturidade nas áreas que eram fracas. E você pode ler nas epístolas de Pedro, que Pedro sabia, depois de ter convivido com Cristo e ser trabalhado por Cristo, ele sabia que ele não podia mais negar Jesus. Ele disse: olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Pedro, Jesus disse: Satanás vos pediu para vos cirandar. Eu orei por vós, Pedro. Pedro sabia o que significava esse maligno ficar rondando. Ele disse: irmãos, cuidado. Já era o velho Pedro, maduro, Vigiai, sede sóbrios. Agora ele não me pega mais. Deus trabalhou na minha vida. Eu estou amadurecido em Cristo. Mas Pedro continuava sendo o mesmo apóstolo, exuberante. Assim como ele arriscou ali com aquela fé infantil, dizendo: Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus diz: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. O Pedro era o mesmo. Lá em Jerusalém ele era o apóstolo dos milagres. Levanta e anda. Isso é andar sobre as águas. Quem sustenta o peso diante da gravidade da terra? Só o milagre de Deus. Porque tudo que sobe tem que descer. Pedro afundou depois porque teve dúvida, porque era normal. Mas quando ele disse assim, levanta e anda, ele estava desafiando uma situação que naturalmente era desorganizada, impotente, incapaz de levantar e andar. Ele disse: levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Foi mais do que andar sobre as águas. Foi o poder de Deus em ação, fluindo da vida de um homem que o Espírito de Deus trabalhou na vida dele. Então Neemias convoca o povo: edifiquemos, usa
materiais e escombros que parecia não servir mais para nada, mas na mão de Deus serve. Vira uma personalidade linda, transformada. Glória a Deus. Assim também o Espírito Santo não elimina nossa personalidade. Tudo que é aproveitável na vida de um ser humano será aproveitado. Suas capacidades, talentos, habilidades, tudo será colocado no lugar certo para a glória de Deus. Agora vamos para o seguinte pensamento, já chegando na parte da conclusão. Neemias volta para o povo e diz: vamos trabalhar. Agora é hora de trabalho. Quem está pronto para o trabalho, vamos comigo. A obra é iniciada. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Aonde está a brecha? Aonde está o muro fendido na nossa vida? É o orgulho que está dominando você? Você não aceita, você não humilha, você não pede perdão, você não volta atrás? É o orgulho? Ou é a ira? Ou são seus complexos? Ah, ninguém gosta de mim. Ah, eu sou isso, sou aquilo. Isso é pecado. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem que louvar a Deus todo dia, porque Deus me fez um ser humano digno para louvá-lo, adorá-lo. Qual é o seu problema? Maus pensamentos? Desonestidade? Mentira? Aonde está a brecha? O Espírito Santo chegou e disse: vamos trabalhar nela. Vamos melhorar isso aí está muito feio, está muito ruim. É interessante verificar que na restauração de Jerusalém, aqui com Neemias, a prioridade recai sobre os muros e sobre as portas, viu? Viu como é que o Espírito Santo priorizou aqui a reconstrução dos muros e das portas? Se os muros falam de nossa personalidade, essa maneira de nós sermos, as portas representam a nossa vontade, por onde entra e sai. Tem hora que você tem que ter governo com a porta. Não vai entrar. Fecha a porta. Você não deixa entrar. Por quê? Porque a porta é a sua vontade. Você decide que aquilo não vai entrar. Mas tem hora que é Deus que está falando. Opa, deixa eu abrir a porta. Deus tem que entrar. Agora o Espírito Santo está querendo falar. Entra o Espírito Santo. A vontade, as portas, então são simbolizadas. As portas simbolizam a nossa vontade. E portas quebradas fala de uma vontade fraca. Portas caídas é uma vontade derrotada. Existem muitos crentes que a vontade dele está derrotada. Não conseguem firmar em nenhum propósito. Faz propósito de vir para a igreja, mas não vem. Faz propósito de orar, mas não ora. Faz propósito de ler a Bíblia, mas não lê. Faz propósito de ser dizimista, honrar a Deus com suas contribuições, mas não contribui. Vive de propósito, e principalmente na passagem do ano. Ah, esse ano. Meio de janeiro nem acabou já. Vontade fraca. Olha, vamos trabalhar nisso? Eu acho que ninguém escapa desse ponto aqui. Quantos propósitos nós já fizemos, e foram lindos os propósitos. E não pare de fazer propósitos, não. Busca a ajuda do Espírito Santo, que ele veio para fortalecer a sua vontade. O problema não é parar de fazer propósito, não. O problema é fazer o propósito e pedir a Deus: fortalece-me, Senhor, nesse propósito. Alguns homens de Deus no passado, como João Wesley, tinha um propósito de acordar todos os dias, 4 horas da manhã, e orar das 4 às 6 da manhã. 2 horas. Todo dia. Moody fez um propósito diante de Deus de nunca deixar um dia acabar sem falar de Jesus para uma pessoa. Um dia ele ficou ocupado demais com muitas coisas, e quando ele lembrou, o sol estava se escondendo, a noite chegando, e ele não tinha falado para nenhuma pessoa naquele dia. E o Moody era bem forte, bem pesado, barbona. Então ele era assim, não era muito bonito, né? E aí vai passando uma menina, 10, 12 anos na rua. Ele disse: menina, peraí, eu tenho um propósito com Deus, tenho que falar para você de Jesus. Quando a menina viu aquele homem gordo, barbudo, saiu correndo.
Ele disse, não, espera, ele saiu correndo atrás. E ela vai aqui, vai acolá, entrou numa casa, ele entrou atrás. Ela entrou no quarto, ele entrou atrás, ela entrou debaixo da cama, ele pegou ela para o pé e puxou. Quando ele puxou ela, disse, eu quero falar para você de Jesus. A família inteira chegou correndo, o que está acontecendo? O homem invadiu a casa. E ele disse, é Jesus que ama vocês, Jesus que salva, Jesus que perdoa. E aí disse, olha, por favor, me deixe continuar falando de Jesus, porque eu não posso terminar esse dia sem falar para alguém de Jesus. E vocês foram os escolhidos, porque essa menina passou na porta da minha casa a hora que Deus me lembrou que o dia estava acabando. E aí, a família inteira aceitou Jesus. Depois de algum tempo, o pai daquela família disse o seguinte, nós fomos salvos, a família inteira, porque Mude nos puxou pelos pés da minha filha. Puxou debaixo da cama, foi ele que nos arrastou para Jesus. Não é fácil fazer uns compromissos desses, uns propósitos desses, mas aqueles homens queriam cumprir todos os propósitos que eles faziam. Então, como nós podemos fortalecer as nossas decisões? Nossa decisão de servir, de amar a Deus, de pregar o Evangelho? Ora, fortalecendo-se pelo Espírito de Deus, a nossa vontade, o nosso poder de decisão, as portas, para você saber que hora que tem que fechar e que hora que tem que abrir. O homem tem a vontade livre para servir a Deus, porém, nem todos já receberam esta libertação. Lembra do que Paulo disse? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, está na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está aqui um homem que está com um verdadeiro conflito espiritual. Este é o quadro de muitas pessoas. Porque não faço o bem que quero e o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo fala isso em Romanos 7. Esse dilema de Paulo aqui, Paulo está descrevendo a situação de uma pessoa que já se tornou crente, mas deparou com uma lei que está dentro dele, que precisa ser vencida por outra lei. A lei do pecado te faz escravo e não te deixa você fazer o que você decide que quer fazer para Deus. Mas aí vem a outra lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que te fortalece e te capacita a cumprir toda a vontade de Deus. O diabo não nos pode obrigar a fazer coisa alguma quando nós dizemos não. O Espírito Santo, então, quer fortalecer a nossa decisão de dizer não para o pecado, não para o mundo, não para nós mesmos, não para Satanás, e sim para o Espírito Santo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Daí a importância de termos uma vontade tocada por Deus, porque a graça vem, e a graça nos dá força para vivermos a experiência da liberdade cristã. Não estamos debaixo mais do jugo do pecado. Agora, isso não vai acontecer da noite para o dia. Há inimigos que se habituaram a penetrar em nossas almas por essas brechas. As brechas da indecisão, do medo, da dúvida, da fraqueza. Então é preciso que haja uma expulsão, uma limpeza desta casa, deste lugar, onde o inimigo, às vezes, transitou por muito tempo. Isso vai exigir mais determinação em nós estarmos seguindo as orientações do Espírito Santo. Se o medo ou a insegurança te acompanha há 10, há 15, há 20 anos, e de repente você diz, medo, não te darei mais lugar em minha vida, sai de mim, retira-te de mim, com certeza ele vai resistir. E é aí que você terá que exercer uma firme determinação. Lembre-se, o Espírito Santo está no comando da restauração da sua alma. Ele te ajudará, ele te convidou para esse trabalho, você aceitou o convite dele. Então vá em frente, continue dizendo não firmemente.
Vai chegar uma hora que você vai ganhar domínio e o medo, a fraqueza, a inconstância vai dar lugar a uma vida de obediência e de fé. Finalizando, a vida cristã deve seguir em contínuo crescimento. A edificação e a restauração da nossa alma seguirá até nosso encontro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cada dia é um novo desafio, cada dia uma nova conquista, cada dia um novo chamado para subir, cada dia um desafio para prosseguirmos no conhecimento do Senhor. Não podemos parar. Depois de algumas vitórias, tem muita gente que para. A Bíblia diz que depois de muitas vitórias, Davi parou, e no tempo que os reis saíam para guerrear, ele ficou no telhado da casa dele, lá na sacada do palácio dele, e foi exatamente nessa parada, porque já tinha conquistado muitas vitórias, que ele perdeu a grande batalha da vida dele. Não podemos parar. Continua sendo o tempo dos reis saírem para a guerra. A guerra não terminou. Estamos em guerra contra o mal, contra o pecado, contra nós mesmos às vezes. Não fique na sacada do prédio espiando o quintal dos outros. É aí que o inimigo pega. Não podemos parar depois de algumas vitórias. Precisamos todo dia de um novo posicionamento, de uma maior vigilância, de um empenho espiritual maior. É necessário interior para que não haja qualquer indício de fraqueza. O que aconteceu naqueles dias com Neemias ali? O resumo é este. Número 1, Neemias, depois de todas as vitórias, estabeleceu vigilância permanente. Ele pôs guardas por toda a cidade, por todo ao redor do muro. Mas o muro já está pronto, Davi. As portas já foram levantadas. Põe guardas, torres guardas nas torres, nas portas. Põe guarda para todo lugar. Tinha turnos de guardas para vigiar continuamente a cidade. Segundo, Neemias trouxe a palavra de Deus para fortalecer o povo, tomou medidas necessárias para que a ministração da palavra atingisse o seu objetivo eficaz. O que Neemias fez? Neemias convocou o povo para ouvir a palavra de Deus. Segundo, Neemias trouxe um pregador consagrado para pregar. Era o Esdras. Agora Neemias busca ali a ajuda de Esdras, que era um sacerdote pregador. Terceiro, a Bíblia diz que o povo, vendo aquela atitude de Neemias tão séria, tão responsável com a palavra de Deus, todo mundo ficou cheio de temor. E quando Esdras começou a pregar, o povo estava preparado para ouvir Deus falar com eles. O povo estava reverentemente diante da palavra de Deus e agiam com entusiasmo e adoração. Esdras falava: o Senhor é bom. O povo dizia: amém, amém, amém. Levantavam as mãos, batiam palmas, e o Espírito de Deus foi operando naquele grande encontro espiritual. A palavra trouxe quebrantamento e mudanças. O povo entendeu a mensagem, houve desejos de melhorar diante de Deus. Na sequência, olha a sequência. No dia seguinte, os líderes de Israel se reuniram para examinar o livro do Senhor. E descobriram que havia uma ordenança no livro para que fizessem a festa dos tabernáculos. Logo eles convocaram a toda a multidão e fizeram o que estava escrito, celebraram a festa dos tabernáculos. Ou seja, a palavra de Deus agora começou a gerar novos hábitos. Aquele povo agora estava começando a gravitar em torno da vontade de Deus, das ordenanças, das celebrações ao Senhor. A libertação espiritual exige, na sequência, arrependimento e confissão de pecados. Mesmo que os muros já estivessem edificados, era necessário que o povo avaliasse a sua conduta interna, tanto a passada como a presente. Porque Jerusalém já havia sido destruída uma vez por conta do pecado. Portanto, o povo precisava tratar o pecado agora com seriedade. Se quisermos prevalecer contra Satanás,
Temos que resolver o problema do pecado rapidamente, por meio do arrependimento e da confissão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Todo o capítulo 9 de Neemias trata do assunto do arrependimento. Lá está dito que o povo humilhou perante Deus, houve separação dos estrangeiros. Estava uma mistura em Israel. Os estrangeiros tinham trazido para dentro de Israel deuses falsos, com cultos imorais, pervertendo os bons costumes do povo de Deus. Então era necessário apartar deles. É por isso que Neemias manda mesmo embora muita gente. Manda embora, diz: vão embora, vocês não pertencem ao povo de Deus. Vocês estão trazendo imundícias cananeias para o meio do povo de Deus. E aí eles fazem a confissão dos pecados, não apenas deles, mas até dos pais deles, que tinham vivido há 100 anos atrás. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos uma situação hoje que não é necessariamente o resultado de uma falta nossa, pessoal, mas às vezes é falta e pecado dos nossos antepassados. Eles vão semeando, uma geração vai semeando coisa ruim. Aí eles vão embora, parte, mas só que a semeadura deles ficou, a colheita vem. Às vezes é os filhos que têm que repreender as obras semeadas, as sementes ruins semeadas pelos seus antepassados. É por isso que eles fazem confissão até pelos pais que já tinham morrido. É porque estão fazendo diante de Deus, e eles estão mostrando que não estão de acordo com a conduta dos seus pais. A confissão é uma forma de dizer: nós não trilhamos esse caminho, não concordamos com ele. Então eles fazem. Então, apesar disso, muita gente sofre com as consequências do pecado da geração mais velha, antiga. Olha, imagina aí, essa geração agora que começou novamente a corrida armamentista nuclear. Estão fazendo bombas e mísseis. Daqui a pouco o Putin morre lá de velho, ou um mata ele. Depois, de repente, o Trump vai embora, o Lula já está ficando gagá mesmo. Então vai morrendo todo mundo. Mas só que eles estão montando um mundo perverso. Nossos filhos é que vão herdar esse mundo com tantos mísseis. É o pecado de uma geração que deixa complicações para a próxima geração. Então a geração de Neemias está orando a Deus: perdoa nossos pais, Senhor. Apaga as transgressões, cancela as maldades que eles fizeram, fecha as brechas, repreende o diabo para que o diabo não venha levantar essas questões contra nós. Às vezes a gente tem que repreender coisa de 20 anos, 30 anos atrás. Mas já passou, pastor. Passou, amarra o inimigo, repreende ele. Diz: está amarrado em nome de Jesus. Não tem poder sobre minha vida, porque eu não concordo com isso. Eu não concordo com as condutas dos meus antepassados que viveram no pecado. Deus tenha misericórdia. Então, o arrependimento acompanhado de confissão fecha a brecha, fecha a porta. Cancela o direito legal que o diabo tenta usar contra nós. Então sujeitaram-se a Deus, e a palavra de Deus foi levada a sério. Lembraram-se dos feitos poderosos do Senhor. Aí eles começaram a lembrar: o Senhor nosso Deus, que abençoou Abraão, Isaque e Jacó. Eles lembraram então desde a época de Abraão até aqueles dias. E aí renovaram uma firme aliança com o Senhor. Eu termino com este versículo, que é o último. Ele diz a palavra: e em tudo isso fizemos uma firme aliança, e a escrevemos, e selaram os nossos príncipes e os nossos líderes. É mais ou menos uma paráfrase que eu estou usando. Isso foi bem no final do capítulo 9 de Neemias. Eles selaram uma aliança nova com Deus. E é claro que isso resultou em grandes bênçãos ali em Israel, num novo tempo que Deus abriu para aquele povo por meio da liderança daqueles homens, Zorobabel, Esdras, Neemias, e é claro, muitos outros que Deus usou ao lado deles. Amém, irmãos? Veja que Deus tem solução para tudo. Veja que a história de Deus para a nossa vida só termina com um brado de vitória. Deus corrige aqui, corrige acolá, aperfeiçoa aqui, aperfeiçoa acolá, mas Ele não despede ninguém vazio. Vamos ficar de pé. Vamos receber então e selar o que Deus trouxe para nós nesta oportunidade. Vamos levar isso para a nossa experiência diária, para o nosso dia a dia, lembrando que o Espírito Santo é o grande reconstrutor da nossa vida.
das muralhas da nossa vida, da nossa alma, da nossa personalidade. Uma vontade fortalecida, uma capacidade de decidir, uma firmeza nas coisas de Deus, é muito importante, vai fazer toda a diferença e você vai colher grandes resultados por isso. Oremos. Deus vivo e poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que usou no passado Zorobabel, Esdras, Neemias e todos esses homens, trazendo o Senhor esse entendimento, esta revelação, para reconstruir aquilo que estava caído. Sim, ó Deus, nós tomamos pela fé, aplicando a Tua palavra às nossas realidades de hoje, a nossa alma, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos toma em Tuas mãos, trabalha em nossos corações. Nós queremos estar dispostos a cooperar, a trabalhar com o Senhor, buscando, Senhor, este padrão de vida e de espiritualidade para nosso viver, Pai Celestial, entregando em Tuas mãos, Senhor, tudo que somos e temos. Continua esta boa obra, Senhor, continua aprofundando, Senhor, a Tua virtude em nossa vida, nos tornando, Senhor, aquelas pessoas maravilhosas que o Senhor planejou que fôssemos, que em tudo o Teu nome seja glorificado, tanto hoje como na eternidade. Nós Te louvamos, Te agradecendo por tudo isto, hoje e sempre, e todos podem dizer amém, amém. E amém. Sempre lembrando que quinta-feira mais um culto ao Senhor. Deus abençoe vocês, está terminado em nome de Jesus.